Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos conversar um pouco sobre Pequenas Realidades da Tabitha King. Essa leitura aliada à resenha foi escolhida por vocês. Em setembro eu inaugurei um quadro aqui no canal chamado de Decide Aí, no qual eu colocava 4 livros, 4 opções, 4 obras completamente distintas, de gêneros distintos, e pedia para vocês votarem, e a mais escolhida seria lida e seria resenhada. Como missão dada é missão cumprida, aqui estou eu. Pequenas Realidades foi publicado em 1981 pela autora e romancista Tabitha King, que é ninguém mais, ninguém menos do que esposa de um dos grandes nomes do horror e do suspense psicológico, Stephen King, e mãe de uma das maiores feras também do mesmo gênero, o Joe Hill. E a autora já tem uma vasta carreira literária, publicando mais de 8 romances, 2 livros de não ficção e também publicando vários livros de contos, de prosas, de poesias. Pequenas Realidades já tinha sido publicado aqui no Brasil em 1985 pela editora Francisco Alves. Ele veio sob o nome de Miniaturas do Terror e ele era componente do selo Mestres do Horror e da Fantasia, um selo que eu amo e respeito demais, tenho vontade de ter todos os livros, mas são muito difíceis de encontrar, e quando você encontra alguns dos títulos mais antigos, o estado de conservação não é dos melhores, os preços também não são dos melhores, enfim. E a Tabitha é tida como a maior responsável pela carreira frutífera do escritor Stephen King, ela é a maior incentivadora, a maior apoiadora, ele mesmo quando pensou em largar tudo pro alto, com o insucesso de vender os direitos de Carrie, jogou os manuscritos no lixo, ela sim o encontrou e o incentivou a seguir adiante. Carrie foi lançado em 1974 e a partir daí o autor nunca mais parou, tendo lançado um livro agora em 2019 com 71 anos de idade, então ela é uma pessoa que no mínimo a gente tem que agradecer e reverenciar. Pequenas Realidades teve um bom sucesso de vendagem porque na sua capa ele tinha um blurb do Peter Straub, e se você não sabe o que é blurb, é aquela chamada que muitas editoras usam quando alguém famoso, algum escritor profere alguma frase de efeito, como esse livro é sensacional, você deveria conhecer esse livro, um suspense de tirar o fôlego. Peter Straub sempre foi um grande amigo da família e ele é um romancista muito aclamado lá fora, principalmente no gênero de horror e de suspense psicológico. Então a editora acabou usando uma frase que ele proferiu, acabou usando como blurb e contribuiu muito assim para o sucesso de Pequenas Realidades em território americano. Curiosidades postas à mesa, agora eu vou falar um pouco sobre a sinopse sem qualquer tipo de spoiler, tá galera? E depois eu vou pular diretamente para as minhas opiniões que são totalmente pessoais, então bora lá. Essa história é centrada principalmente na socialite a Dorothy Harvest Douglas, mais conhecida como Dolly. E a Dolly, ela é uma entusiasta, uma fanática por miniaturas, principalmente por réplicas perfeitas de miniaturas de casas, a exemplo da miniatura que ela tem da Casa Branca, que é uma réplica perfeita, que custou-lhe mais de 100 mil dólares. No decorrer da história, ela acaba conhecendo um cara chamado de Roger Tinker, e o Roger trabalhava para o governo americano no departamento de ciências secretas, ele desenvolvia alguns dispositivos, mas acabou sendo desligado, ele pegou toda a sua pesquisa, acabou trabalhando no porão da sua própria casa, e lá ele consegue concluir o projeto que o governo tanto almejava, mas ele pega para si próprio, e fala sobre esse dispositivo seria um spoiler, eu não quero estragar a surpresa de vocês, mas olhando bem a capa, vendo alguns reviews, lendo a sinopse, vocês já podem fazer um pouco de ideia do que ele faz. E a Dolly Douglas vê em um possível relacionamento com o Roger Tinker uma maneira fantástica, uma maneira genial de fomentar ainda mais essa paixão, essa tara que ela tem por miniaturas. No meio dessa história maluca toda, a gente tem algumas relações disfuncionais, exemplo da relação da Dolly Douglas com a sua nora, a Lucy. E a Lucy é uma especialista em miniatura, em recriar móveis pequenos, recriar papéis de parede, coisas nesse sentido. A
A Dolly acaba usando a Lucy em muitos momentos para refazer essa réplica da Casa Branca e elas vivem numa relação totalmente doida, totalmente doentia, que vai se elevando cada vez mais na evolução da história. Galera, eu vou falar um pouco sobre as minhas opiniões, são totalmente pessoais, eu não sou crítico literário, vou passar para vocês os meus sentimentos durante a leitura e eu já posso começar falando que Pequenas Realidades não foi uma leitura que me agradou, eu não gostei do livro e eu nem cometi dois erros que eu vi muita gente cometendo, analisando alguns reviews por aí, de pessoas que foram com expectativa muito alta, porque a Tabitha é casada com uma pessoa que é um dos grandes nomes desse tipo de gênero aqui, ou o outro tipo de erro que foi bem comum das pessoas tentarem encontrar na escrita da autora a escrita do seu marido. Claro que eu encontrei várias similaridades na forma de contar uma história, na forma de detalhar bem o background, de tentar dar um pouco de dimensão para as personagens, de deixar a narrativa bem mais lenta, tentar puxar para a ambientação para pegar no suspense. Nisso eles são bem similares, mas muita gente que foi tentando encontrar o Steven aqui nesse livro acabou se decepcionando. E analisando vários reviews, lendo resenhas e assistindo algumas resenhas também no YouTube, eu acabei me sentindo até um mutante por não ter gostado tanto da história assim, porque eu vi muita gente falando que o livro era muito bom, que ele tinha ótimas viradas, que era um livro muito surpreendente. Eu senti um livro completamente fora de ritmo, um livro completamente lento, que poderia puxar no drama, mas que acabou não conseguindo me puxar. E eu via também nesses reviews que as pessoas falaram que quando chega em 50% tudo muda, vai ter uma grande reviravolta, ele vai ser um pouco mais veloz, mas eu acabei não sentindo isso também. Ele continuou lento, o drama que foi apresentado, as motivações acabaram não me puxando do mesmo jeito. Sobre o dispositivo do Roger Tinker em si, ele acaba levando o livro muito mais para uma pegada sci-fi, embora não haja qualquer tipo de explicação sobre o funcionamento dele. A autora erra em várias passagens nas proporções, que ela descreve de uma forma num certo período, de repente a proporção é totalmente diferente lá na frente. Eu sei que não explicar sobre o funcionamento dele, cientificamente falando, era um dos objetivos, ela acho que nem se importou com isso, não era o propósito mesmo, mas quando eu penso em um dispositivo que não tem explicação, ele precisa te levar para algum lugar, pelo menos esse é o meu sentimento, e foi o que eu senti lendo Kindred da Octavia Butler, por exemplo, que acontece um fenômeno com a personagem principal, que é totalmente puxado para o sci-fi também, e que nunca é explicado, e nem precisa de grandes explicações, porque você acaba ficando tão imerso na história, no drama que ela está vivendo, que saber cientificamente o que acontece era totalmente irrelevante. Mas que nessa história aqui eu senti falta disso, porque o dispositivo acaba não levando a história para lugar algum, ele não é explicado e nesses erros de proporções ele devia ser mais detalhado, pelo menos para mim. Uma coisa que me causou muita estranheza também foi o sumiço de algumas personagens que são detalhadas no começo, acabam sumindo, voltando depois. A autora ela se perde um pouco quando ela tenta passar a narrativa inteira sob vários pontos de vista diferentes. E ela desenhou alguns personagens aqui, dando alguma dimensão para eles, mas eu não comprei nenhuma das histórias, eu não comprei nenhuma das motivações. Eu senti as personagens com uma falta completa de carisma. Algumas motivações são bem dúbias, outras são bem boçais mesmo. Eu não senti nenhum atrativo e para um suspense psicológico funcionar, pelo menos para mim, você tem que se sentir imerso, você tem que se importar com o mundo ao redor. São pessoas comuns em situações extraordinárias. E se você não compra essa motivação, esse objetivo de cada um deles, você acaba não mergulhando do jeito que você deveria mergulhar. Se você não consegue comprar os objetivos, as motivações dessas personagens, você não se importa se acontecer alguma coisa com elas. E como eu não gostava assim da história de ninguém, eu não me importava com o que fosse acontecer. Se caísse uma bomba no meio de qualquer um dos núcleos ali, não era algo que me espantaria ou me traria algum tipo de angústia, algum tipo de agonia, coisas do tipo. A autora joga no meio da trama também alguns recortes de jornais, algumas coisas que aconteciam na trama para dar um apelo midiático, como se o mundo tivesse sofrendo com algumas das decisões das personagens aqui, mas que você também não compra, porque você vê o recorte de jornal, mas você não vê o alvoroço que está acontecendo com as pessoas, ou as pessoas se indignando nas suas outras visões. É como se o recorte estivesse lá para falar, ó, teve um apelo midiático, isso aqui que aconteceu chegou na mídia, tá todo mundo chocado, mas
você não sente que as pessoas estão chocadas de alguma forma. Nada do que aconteceu tem um apelo real no mundo, nas discussões de outras pessoas, nos diálogos dos personagens. Estão lá só no recorte de jornal, por exemplo. Como pontos positivos, eu achei a ideia completamente original. É uma ideia que podia ter sido muito melhor aproveitada se esse livro aqui não fosse um romance, se ele fosse uma novela com menos páginas, pelo menos umas 150 páginas a menos, para desenvolver de uma forma mais rápida, mais chocante, mais impactante. Eu acho que ela faz um bom trabalho em dar essas dimensões, em aprofundar bem os personagens, embora eu já tenha dito que eu não comprei as suas motivações, nem o carisma, ela descreve de uma forma muito boa, e ela fez isso na sua vilã, na trama, na figura da Dolly, que ela coloca uma pessoa completamente mesquinha, arrogante, prepotente. Dá vontade de você entrar na obra para dar uma chacoalhada, uma esganada nela. Então eu acho que ela fez um bom trabalho aqui, embora mesmo na Dolly eu não senti algum propósito real da forma como ela trata as pessoas próximas. Ela acaba sendo má simplesmente por ser, ela tem uma tratativa totalmente fria com pessoas totalmente aleatórias e você acaba não entendendo por quê. Pelo menos eu não consegui entender por que ela agia como ela agia. Foi uma leitura que eu acabei fazendo em doses bem homeopáticas, as páginas nunca foram puxando umas às outras, ler de 20 a 30 páginas, aqui já era bem cansativo, então eu dava uma pausa e não tinha muita vontade de pegar de novo para continuar. Falando um pouco sobre o final, vi muita discussão também, gente amando, gente odiando. Eu gostei, foi um final bem agradável para mim. Eu gostei de como ele de fato termina, embora eu não tenha gostado do clímax. Eu achei ele muito absurdo no momento de um confronto final, diga-se assim. Embora seja categorizado como horror, como um suspense psicológico, eu nunca fui pego no suspense, não senti medo de forma alguma, não me senti chocado também de forma alguma. Galera, Pequenas Realidades, ele, se você for ver em reviews, se vocês forem ver em notas, em opiniões, ele é tido como bem mediano. Se você pegar também a edição Miniaturas do Terror, vocês vão conseguir ver que mais de 15% das pessoas acabam abandonando a leitura. Isso através dos sites especializados. No Goodreads, por exemplo, 52% das notas são de 3 para baixo. Eu recomendo muito a leitura porque é um livro muito contestado, tem muita gente que ama, tem muita gente que não gosta de forma alguma, então convido vocês a tirarem as suas próprias conclusões. Ele é altamente recomendado para quem gosta de leituras mais lentas, bem descritivas, para quem não está tão afim de ver livros, histórias com grandes viradas, grandes reviravoltas. Bem no meio do livro você já sabe para onde ele vai se encaminhar, qual vai ser o confronto, o que vai acontecer, então meio que já dá para você fazer uma ideia. Então se você gosta desse tipo de drama, se você gosta desse tipo de leitura, eu recomendo que você sim tire as suas próprias conclusões. Essas minhas opiniões são completamente pessoais e se você amou o livro, a gente continua amigo da mesma forma. Eu não sou crítico literário, galera, passando para vocês mais do que eu senti e o porquê que o livro não me agradou. Também coloquei alguns pontos bem positivos, como a criatividade, como as descrições de background e de personagens. Acho que a autora foi muito feliz nisso aqui. Como eu disse, é um livro que tem muitos abandonos por aí, que tem as notas bem medianas mesmo. Então, se você tiver vontade de conhecer Pequenas Realidades, um conselho que eu dou é: vai com a expectativa de encontrar um livro pelo menos bom e, sendo assim, você pode até se surpreender. Falando um pouco sobre a edição da Dark Side Books, eu gosto muito dessa edição aqui. Tem essa capa branca e emborrachada, soft touch, as páginas são em cor-de-rosa, tem a fita de cetim para marcar também. Muita gente estranhou pelo fato do nome da autora ser maior do que o título, e vocês já imaginam o porquê. Tem os defensores também falando que o título é pequeno porque é para dar um pouco, ilustrar um pouco sobre o universo do livro. As guardas das páginas também são muito bem feitas, ilustrando a casa em miniatura. Então é um projeto muito bem feito, embora eu tenha uma crítica aqui, porque a capa branca emborrachada ela acaba empoeirando muito, então como levava em mochilas, deixava em cima de mesas, essas coisas, ela acabou encardindo bem. Então é uma capa que tem que tomar um certo cuidado, até colocar uma proteção se você assim a tiver. Eu tive até que limpar, passar um pano úmido para tirar as manchas que ficaram. Não encontrei qualquer tipo de erro na revisão, então assim, foi um excelente trabalho que a editora fez, mas infelizmente não foi um livro que caiu bem para mim. Bom pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Essa foi a minha resenha, minha análise de Pequenas Realidades da Tabitha King. Se você gostou muito do livro, tem as opiniões completamente contrárias às minhas. Somos amigos, vamos dar as mãos, vamos nos abraçar. Deixe aí nos comentários
quais foram essas suas opiniões, o que fizeram vocês a gostarem dessa obra. Estou completamente aberto a ler e entender outros pontos e enxergar a obra sob outra ótica, então se você gostou da resenha de alguma forma, deixa a curtidinha amiga para ajudar na divulgação, ajudar a espalhar a palavra do Navegando para outros portos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, não perca o que vem por aí. E eu vou deixando um beijo grande, o abraço apertado de sempre, até o próximo vídeo na semana que vem. Fui!